pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um AJCast e hoje estamos com uma convidada, é isso mesmo, gente, uma convidada super especial, super linda, quase ninguém conhece ela não, sabe? Mas eu vou deixar que ela se apresente. Obrigada pelo carinho, pelo lindo, adorei. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Daniele, filha do apóstolo Antônio Lisboa. E é uma honra estar aqui com vocês para essa entrevista. Espero poder esclarecer um pouco sobre o assunto que a gente vai falar aqui. Sim, Dani, antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de saber quem é a Dani hoje. Quem é a Dani mulher, quem é a Dani mãe, quem é a Daniele? Eita, vamos lá. Então, a Dani é uma serva de Deus, né, criada e crescida dentro da igreja, casada, tem um filho de 3 anos e sou uma pessoa muito assim, de fé, uma pessoa que tem muitos sonhos e objetivos, né, e que aprendi com a minha caminhada muita coisa que às vezes as pessoas nem imaginam. Eu tenho 30 anos de idade e nesses 30 anos aí vivi muitas experiências e aprendi muito com elas. E, enfim, a Dani é essa, uma pessoa que está sempre com fé positiva e que gosta de estar sempre perto de pessoas, ajudar, que eu acredito que essa é a maior missão de qualquer cristão, né? É estar perto de pessoas e transmitir a vida de Deus para as pessoas, né? Claro, com certeza. E também, né, a gente sabe, né, muitos não sabem, mas você também é uma Dani empresária, né? Ah, eu tento. Sou. Né? Com doces maravilhosos, né, Dani? É verdade. Eu tenho já tenho uns 2, 3 anos que eu tô só crescendo nessa área, aprendendo, né, me especializando, e é uma coisa que eu amo fazer, é os doces, sobremesas, adoro fazer, né, e o pessoal que compra e come costuma gostar e falar bem, né, eu fico feliz. Ah, com certeza, porque para cozinhar tem que ser com amor, né? Verdade, é o segredo, né? Então, Dani, hoje nós vamos abordar um tema, né, assim, um tema muito, muito especial, um tema, assim, que traz muitas dúvidas, às vezes até muita polêmica, né, às vezes que é até delicado de tratar. Mas é o tema, né, do autismo. E a gente queria abordar esse tema com você, porque você tem vivido isso, né? E eu creio assim, que você pode ajudar muito nós e os telespectadores. Então, a gente quer... a primeira pergunta é te perguntar isso de uma forma simples. O que é o autismo? Quais são os sintomas? Quais são os aspectos? O que é que você pode falar pra gente sobre isso, Dani? Ótimo, é uma pergunta que eu costumo responder muito. Mas assim, antes de eu responder qualquer coisa, eu gostaria de deixar bem claro assim, que eu não sou nenhuma especialista, né? Também estou aprendendo e conhecendo, né? Então assim, o que eu falar aqui não dispensa, né? Claro que quem tenha dúvidas ou suspeitas em alguém da família que não procura um especialista, né? Então quem está aqui para falar para vocês é uma pessoa que vive no meio e para falar na prática o que eu vivo, né? Mas não sou nenhuma médica, né? Então, que fique claro assim. Mas o que eu aprendi, que eu acho que é muito importante que todos saibam sobre o autismo. Primeiro é que o autismo, ele não é considerado uma doença. Por quê, Dani? Porque a doença, ela costuma ser algo realmente sintomático, onde você tem sempre os mesmos sintomas, né? As mesmas características e existe ali um tratamento e uma possível cura, né? E o autismo, ele não é assim. O autismo, ele é, na verdade, conhecido como TEA, que é a sigla de transtorno do espectro autista. Então, esse TEA, ele já deixa claro para a gente que ele não é uma doença, ele é um transtorno, né? Então, por ser transtorno, já fala que é algo relacionado ao cérebro. E eu costumo explicar para as pessoas, que foi a forma que eu entendi mais simples assim, de entender. É que o autismo, ele não é mais fácil você considerar ele uma deficiência do que uma doença. Como assim, Dani? Porque aí dá para entender melhor até os tratamentos. Por exemplo, existem pessoas extremamente saudáveis, mas que não conseguem andar, porque talvez é uma malformação, né, que teve uma perna maior que a outra, enfim, que é uma deficiência que nasceu com aquilo. Ou existem aquelas pessoas que nascem com metade do braço.
E assim, você vê que a pessoa ela tem saúde. Ela tem saúde para viver muitos anos, mas ela tem uma deficiência. Então, a deficiência ela vai trazer para a pessoa uma necessidade de um tratamento para qualidade de vida e não para uma cura. Porque não tem como ali nascer um braço, a pessoa que tem faltando um braço. Então, o espectro autista ele entra mais ou menos nesse sentido. Ele não é uma doença para você fazer um tratamento e receber uma cura, tomar um remedinho e pronto, não. Ele mais como uma comorbidade, uma deficiência. Então, você vai ter que gerar naquela pessoa que tem o autismo um tratamento para dar uma qualidade de vida. Tá, então como é que isso funciona? O autismo, a deficiência é no cérebro. É retardado? Não, por quê? Porque existem vários níveis, né? Então, de acordo com o nível que essa pessoa ela é laudada, vai exigir um tipo de tratamento. Então, existem níveis que são até as pessoas são imperceptíveis que elas têm o transtorno. São pessoas que, depois que eu conheci o autismo, eu conheci muitos médicos que são nomeados, que são muito famosos no mundo inteiro, que são autistas, mas também existem níveis, como acho que todo mundo conhece, que é o filho do Marcos Mion, que acho que é o autista mais famoso, que já é um nível mais severo, um nível que dá um atraso mental, enfim. Então, por isso que o transtorno do espectro autista ele é mais complicado de se explicar, no sentido assim, de ser tudo igual, não é. Não tem todo mundo o mesmo sintoma, não tem todo mundo a mesma estilo de vida, a mesma dificuldade, é muito pessoal. Então, assim, resumidamente, o que todo espectro autista tem, a deficiência, ela alcança o quê? Na dificuldade de comunicação e socialização. Sim. No âmbito geral é isso, é na comunicação e na socialização. E aí, para me encerrar essa pergunta, eu só quero explicar a diferença. Por exemplo, a comunicação ela não é feita só pelo falar, porque já tem muito autista que não fala e outros que falam. Mas a comunicação, Wendy, ela tá ligada a eu transmitir algo para você. Eu posso comunicar com você através de um gesto, através de um olhar, né? Quando eu faço uma cara para você, você já tá querendo dizer alguma coisa. Já fala, aí, o que ela tá fazendo essa carinha? Ela tá me comunicando alguma coisa. O autista, ele tem dificuldade de comunicar, de passar pro outro o que tá se passando aqui na cabeça dele. Então, não é só a fala. Vai ter níveis que vai ter dificuldade de falar mesmo, mas vai ter outros que eles sabem falar, mas ele não consegue comunicar, trazer clareza ao que ele está pensando. Sim, compreendi. Eu até estive, né, Dani, lendo, estudando, né, sobre essa questão, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu não consigo, assim, identificar. Para mim né, assim, é uma pessoa normal. Eu não vejo diferença nenhuma, né? Mas igual você falou, né? Engloba ali, né? Vários níveis. Não é uma pessoa que vai ser igual a outra, um nível que é igual a outro. Isso é muito importante. E já entrando na nossa segunda pergunta, uma pessoa, né? Comecei a perceber, né? Uma diferença, algo como eu faço? Eu vou ao médico, como eu faço para me identificar isso? Né? No caso, como você começou a identificar isso? Tá. O que você fala para as pessoas, Dani? Como eu vou começar a identificar isso no meu filho, né? No meu filho que é criança, adolescente. O que você pode dizer para nós assim? Tá, vamos lá. É muito difícil na questão assim de generalizar, porque como eu disse, é muito particular. Mas geralmente na criança é mais igual, vamos dizer assim, a maneira de identificar nas crianças, quando ainda se é pequeno, né? Então, por exemplo, o meu filho, o Matheus, hoje ele tem 3 anos. A gente pegou o diagnóstico dele, ele tem 3 anos, quase 4, acho que é 3 anos e 8 meses. Meu filho tem 3 anos e 9 meses. E aí, a gente pegou o diagnóstico dele com 2 anos e 3 meses. Então, tem mais ou menos 1 ano e pouquinho que a gente tem o diagnóstico dele. Quando a gente levou o Matheus ao médico, eu confesso que não foi muito um inculcamento meu. Foi um inculcamento mais assim da família, que achava assim, porque como eu sou mãe de primeira viagem, nunca tive outro filho, e por mais assim que você ajude a cuidar de outras crianças, quando você não tem um olhar com a outra criança de mãe, né, enquanto você não é mãe. Sim. Então, eu não percebia nada de diferente no meu filho. Porém, as pessoas começaram a falar, Dani,
a gente vê que o Matheus, ele tem coisas de criança da idade dele que ele não faz. Mas o que ele não faz? Aí você fala, não, por exemplo, ele não comunica, ele não conversa, ele não aponta. Porque o Matheus demorou um pouquinho a falar, mas quando ele tinha 11 para um aninho, ele começou a falar as palavrinhas básicas de vovó, papai, mamãe. Mas assim, todo mundo me inculcava que na idade dele era para se falar mais. Aí aquela coisa, né? Eu ficava, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa? E aflita. E eu trabalho em escola há muitos anos. Já fui auxiliar, né? De professora e também dei aula de balé, de dança na escola. Então eu já cuidei muito de crianças, né? E eu já cuidei de crianças autistas em escola. Mas, assim, nenhuma era da idade do meu filho, né? Sempre era de 3 anos para cima. E eu não percebia, não conseguia entender essa ligação. E muita gente falava, não do autismo, mas falava assim, Dani, tem que levar para ver se tá tudo certo. Aí eu levava o pediatra falava, não, tá tudo certo, porque ele ainda tá em fase de desenvolvimento e tal. Aí foi quando o Matheus começou com uns tipos de brincadeira meio diferente. Porque ele pegava um brinquedo, mas ele nunca brincava com aquele brinquedo da maneira que se brinca. Ele inventava um novo brincar pro brinquedo. Sempre foi assim. Então, tipo, ali tinha sei lá, um caminhãozinho, né? O certo é a criança fazer vrum e brincar assim pra frente e pra trás. O Matheus não. Ele queria brincar de girar, ele assim. Todo ele queria girar. Girar pra fazer rodar, sabe? Então, todo brinquedo que ele pegava, até se não for brinquedo, se ele pegar um álcool em gel, hoje não, né? Na época, se ele pegar um álcool em gel, ele queria deitar esse álcool em gel e fazer esse movimento de girar. Em tudo. Ou então, ele sempre, que ele via água, ele queria pegar a água e jogar nos brinquedos. Ele queria molhar os brinquedos. Na minha cabeça, falava, é um jeito dele brincar, né? Mas aí não, hoje eu entendo o que era isso, né? Mas ele sempre, que as pessoas falam, autista não olha no olho. O Matheus sempre mamou em mim, eu amamentei ele, graças a Deus, até 1 ano e 8 meses. E ele sempre mamou olhando no meu olho, sempre sorriu. Falava, autista não sorri. Matheus sempre foi risonho. Eu tenho várias fotinhas dele, bebezinho, a gente conversar com ele, ele dar gargalhada, ele olhar no olho. Matheus sempre foi muito carinhoso, sempre foi de passar a mão no rosto da gente, acariciar. E as pessoas falam, autista não olha no olho, autista não é carinhoso, autista é bruto. E é um rótulo, porque na verdade não tem nada a ver, né? E aí eu levei ele numa especialista, até indicação de uma amiga da minha mãe na época. A gente levou até nela, mas eu levei, confesso assim, pra falar, nossa, vou calar a boca do povo, falar que não tem nada. Mas ela analisando meu filho, é uma médica muito conceituada e ela tem especialidade em comportamento infantil. Então ela foi analisar o comportamento do Matheus. Ela passou ali 1 hora brincando com ele, vendo o brincar dele, tentando tocá-lo, tentando, né? E estudando o comportamento dele. E ela me falou, olha, Dani, o seu filho tem todas as características de quem tem síndrome de Asperger. E aí a síndrome de Asperger, ela é o quê? Hoje não se fala mais desse título. A síndrome de Asperger, ela entrou no espectro autista. E quando ela entrou no espectro autista, ela entrou como nível 1, que é o nível mais baixo do autismo. Então, ela foi me explicar o que era o autismo. Eu falei, eu tenho um entendimento, né, mais ou menos, porque já trabalhei com crianças e tal, mas ela foi me explicar o que era do meu filho. Então, a principal característica que ela analisou nele, com a idade que ele tinha, de 2 anos de idade, o principal foi o brincar disfuncional, né? Que tudo que tem um brincar, ele brincava do jeito dele. Um jeito diferente. A bola não era para chutar, a bola era para rodar. Né? O carrinho que era para frente e para trás não era para ir para frente e para trás, ele queria rodar. Então, ele tinha. E ele até começou a fazer movimentos giratórios. Ele sentia muita alegria de fazer. Ele ia girando e olhando para o outro lado, e girando até ficar zonto. E ele ria, se divertia tanto, caía de bumbum no chão, levantava de novo e girava olhando para o outro lado. Então, ela foi mostrar que essa obsessão por girar tanto os objetos quanto nele era uma forma de organizar a cabecinha dele. Né? E aí, nesse organizar, eu preciso falar para não ficar sem entender, porque o autista, ele tem sensibilidade extrema aos 5 sentidos, muito mais que qualquer pessoa normal.
Então, quando se fala assim, autista eu não gosto que toca, é porque quando eu pego no braço, igual eu e você que não temos autismo, eu pego no seu braço e faço toque, isso não te incomoda tanto. Você sente o meu toque, de repente você até gosta, mas a sensibilidade é tão extrema que às vezes um toque, por mais da sua intenção melhor que seja, talvez seja tão sensível à pele que incomoda. Que ele entende, talvez, o seu gesto de tocar, mas se passou de 2 segundos e já pede, ou ele sai. Não porque ele não é carinhoso, não porque ele não ama, mas é porque essa sensibilidade ao tato é grande. No meu filho, por exemplo, eu vejo no ouvido. Meu filho, ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, por exemplo, ele ama música alta. Pode tocar uma musicona alta, ele adora música. Mas se for um grito... Né? Por exemplo, ele já tem 3 anos, vai fazer 4, os 3 aniversários, canta parabéns, tá tudo bem, mas na hora de falar, viva o Matheus! Acabou o aniversário. Ele grita, ele chora. E aí os especialistas usam esse termo de desorganizar, porque como aquilo não faz sentido na cabeça, ultrapassou o limite dele, ele desorganiza ao ponto de ficar muito estressado, muito nervoso e querer se isolar para acalmar, querer silêncio, cansar. É tão engraçado dizer que a médica do Matheus até fala que às vezes uma tarde que o Matheus passa no meio de muita gente, com muito movimento e barulho, é a mesma coisa dele fazer uma corrida de não sei quantos quilômetros. O corpo dele fica extremamente cansado, porque todos os sentidos dele trabalhando o dobro do que é normal e tendo aquela sensibilidade mais do que normal, cansa todo o físico dele. Então ele acaba se desorganizando. Né? E como é que é essa desorganizada? Né? É essa exaustão. Né? Principalmente criança. Criança, quando está exausta, o que ela faz? Ela chora, ela quer deitar, ela quer um afago, ela quer se isolar, ela precisa ficar quietinha. Né? Então o Matheus, ele é um menino super saudável, brinca, porém eu tenho esse trabalho a mais com ele em relação à criança, né? De que ele cansa muito mais fácil que outras quando é um movimento de muita gente, quando tem muito toque, né? Ele é uma criança que ama beijo e abraço. Mas aquilo, se for demais o dia todo, por exemplo, no aniversário dele, que toda hora chega a gente em horário diferente para abraçá-lo, aí ele já começa a ficar muito cansado. Mas porque tem essa sensibilidade maior. Tudo demais pra gente já cansa, né? E a criança diagnosticada com autismo, ela consegue se desenvolver normalmente, Dani? Então, aí vai entrar no nível dela. Né? Mas o que eu aprendi com os especialistas que eu leio muito e sigo é que desenvolvimento sempre tem, né? Sempre tem desenvolvimento. Pode ser o nível mais severo. Se ela fizer tratamento, ela tem um desenvolvimento. Ajuda como eu disse para você lá no começo, ajuda na qualidade de vida, né? Mas assim, um nível mais leve de autismo, ele consegue viver uma vida normalmente. Ao ponto, assim, como eu disse, que às vezes eu conheci vários até adultos que foram diagnosticados depois de adulto, que é autista, e que sofreu toda uma novela atrás. Mas ninguém nunca falava assim, nossa, você não... É igual eles costumam falar muito, e os autistas odeiam isso. Você fala assim, nossa, você não tem cara de autista? Né? Porque a pessoa acha que autismo você tem uma cara, igual a síndrome de Down, né? E não é, porque, como eu disse, não dá para generalizar. Então, assim, o que eu vejo é que quanto mais cedo se descobrir o laudo, melhor é para a pessoa ter uma qualidade de vida. Mas desenvolvimento, conheço muitos adultos, como eu disse, que descobriu depois de adulto e que está aí, vivendo. Foi mais difícil? Foi, né? No sentido psicológico, né? Mas, assim, para criança... Eu aconselho muito as mães que me perguntam, que falam, ai, Dani, a minha filha tem 1 ano e meio, tem 2 anos, e todo mundo fala que acha que ela é autista, e eu não quero, eu tenho medo, né? E eu falo, não tenha medo, sabe por quê? Porque é melhor você pecar por excesso do que pela falta, quando é criança. Porque se você estiver errada no sentido do laudo, o que piorou na vida de sua filha, dela fazer uma fono, dela fazer, né, um tratamento com psicólogo? Não piora nada na vida dela. Né? Mas se ela tiver, melhor ainda, ela só vai desenvolver ainda mais. E você conseguiria, assim, nos falar, Dani, um médico específico que diagnostica o autismo? Sim, depende da idade, né? Mas a criança, por exemplo, geralmente
quem diagnostica crianças são neurologistas, mas não necessariamente só eles. Por exemplo, o Matheus, ele foi diagnosticado por uma pediatra, porém ela tinha especialização em comportamento infantil. Então, essa especialização é que dá a ela, né, a credibilidade do laudo. Mas, geralmente, pediatras que desconfiam e não têm essa especialidade, eles encaminham a criança para um neurologista. Neurologista Isso. é o mais indicado. Sim, é o mais indicado, é neurologista. Agora, quando é adulto ou adolescente, né, geralmente quem dá esse primeiro passo de diagnóstico é o psiquiatra. Sim. E aí, com certeza, ele também deve encaminhar para um neurologista também. Sim, entendi. Agora, trazendo assim, né, nosso diálogo aqui para um âmbito mais pessoal, como você poderia nos falar, Dani, como foi para você? Como foi para você, como mãe, ali quando você descobriu, né, quando você encarou ali de frente esse transtorno assim no Matheus, que ele tinha, que você falou, ele tem mesmo. Como foi para você? No seu íntimo, no seu emocional? Nos conta um pouquinho. Tá, vamos lá. Isso aí é o seguinte. Quando eu tava ali dentro do consultório, né, e ouvindo a médica, ela falou, Dani, seu filho tem todas as características de um autista. Na hora, eu confesso que eu não fiquei tão assim, né, desesperada, mas a primeira coisa que eu quis foi entender o que era e o que eu ia enfrentar dali pra frente, porque até então eu não estava enfrentando nada de anormal, vamos dizer assim, porque o Matheus não apresentava nenhuma característica anormal até então, né? Então eu fui muito assim, sincera com a médica e falei, beleza, tá aí o laudo, confio na sua especialidade, na sua experiência, mas agora você vai me falar jogo aberto. O que eu vou viver daqui pra frente? Eu preciso saber. E aí, quando ela começou a me falar dos desafios, aí eu confesso que eu fiquei... Assim, meu sentimento é o seguinte, todo pai e mãe, quando tem um filho, ele não quer que a criança tenha nenhuma dificuldade, né? Tudo que o pai e a mãe quer pro filho é que ele tenha uma qualidade de vida melhor do que a que a gente teve, né? Então, você não quer que seu filho sofra, você não quer que seu filho seja doente, você não quer que seu filho falte nada pra ele, né? Mas, assim, quando eu entendi, ela jogou muito aberto comigo, na hora eu dei uma chorada, chorei pelo susto, porque eu realmente não desconfiava de nada, achava bobeira quando os outros falavam pra mim que ele tinha alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu respirei aliviada, porque a médica me falou assim, Dani, você descobriu muito cedo, isso vai ser muito bom, porque o Matheus vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E aí ela foi me mostrar o que eu enfrentaria dali pra frente, e o que seria, que é o que eu vivo agora tem pouco tempo com o Matheus. Essa desorganização na criança, como ela não sabe, ainda ela não aprendeu um jeito de se autocontrolar, é a mãe que tem que ajudar ela a descobrir esse autocontrole, não só a mãe, como os profissionais que cuidam dela, né? Hoje o Matheus e qualquer autista, eles sempre vão ter, autista criança, até então, né? Eles sempre vão ter acompanhamentos com psicólogo, com fonoaudiólogo e com o TO, que é o profissional que vai trabalhar com o autista as dificuldades que alguém da idade dele tem, faz normalmente, e ele tem essa dificuldade de fazer. Por exemplo, né, no caso do Matheus, que tem 3 anos, uma criança de 3 anos, ela tem já a facilidade de ajudar a calçar uma sandália, vestir um short, né, comer sozinha. E às vezes para o Matheus é um pouco mais lento. Então a TO vai trabalhar essas atividades cotidianas de uma criança da idade dele que não tem espectro, vai trabalhar com ele para que ele consiga fazer de uma forma mais fácil. Então esse é o TO. Ela vai trabalhar mais essas coisas do dia a dia, essas coisas básicas, né? E a fono vai ajudar ele em relação à comunicação, né? No caso do Matheus, ele não tem dificuldade assim de falar as palavras, ele tem dificuldade de formar frases, ele tem dificuldade como eu disse, da comunicação, que já melhorou muito desse 1 ano de tratamento, né? Então a médica foi me pontuando que tudo isso iria acontecer
E a questão de que também o autismo, o Wendy, ele engloba alguns outros transtornos. Por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Tem muita gente que não é autista, que tem o transtorno de déficit de atenção, mas a maioria dos autistas, eles têm esse transtorno, que é a dificuldade de você se concentrar, né? E o hiperativismo também, de não conseguir ficar quieto. A maioria dos autistas tem esse transtorno incluso dentro do autismo, né? Então, o Matheus, por exemplo, ele passou a aprender mais as coisas que você ensina para ele quando ele passou a tomar medicamento para concentração. Porque não tem assim, Dani, o Matheus toma remédio para autismo? Não existe, como eu disse, não é uma doença que você tem que tomar um remedinho. Ele vai tratar as limitações. Então, a atenção à limitação dele, então a médica medicou. Ele toma um remédio que ajuda ele a concentrar, quando se é ensinado, quando você vai ensinar algo para ele consegue parar ali, se acalmar e concentrar. Né? Mas existem essas crises que acontecem. Como eu disse, por exemplo, quando tem muita muvuca, muito barulho, muita agitação, ele se desorganiza ao ponto de nada acalmar. É muito complicado. Você vê seu filho assim, desesperado, cansado, chorando muito, muito nervoso, e você não tem o que fazer para acalmar. É a hora mais terrível. E a primeira crise que ele deu, assim, de desorganizar, foi mais desesperador para mim. A única coisa que eu fazia era abraçar ele e orar. Falar, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor vai acalmar meu filho. E é engraçado que até hoje, quando às vezes ele dá uma certa desorganizada, ele acostumou de eu abraçá-lo e eu, às vezes, cantar um louvor, ou eu orar com ele e ele começar a ficar mais calmo. Mas é engraçado que eles mesmos vão descobrindo, de uma maneira de se autorregular, de se auto-acalmar. Né? Só um título de exemplo assim, que eu acho muito bonitinho dele, que toda vez que às vezes ele se machucava, e aí eu falava assim, não filho, passou, não, pronto, aqui ó, passou, pronto, não precisa chorar, não precisa ficar nervoso, passou. Então às vezes ele mesmo cai e machuca, ele vem em mim e fala, mamãe, passou, e ele mesmo passa a mãozinha, e você vê que essa repetição é porque isso ajuda ele a regular, a não desorganizar, falar, calma, tá tudo bem, foi só, né, um tropeço e tal, mas assim, isso não tira a inteligência do meu filho, ele é muito inteligente, inclusive muitos autistas são destaque pela sua inteligência, né, porque existe uma coisa que chama hiperfoco, que é quando o autista ele tem essa mania, é uma mania mesmo de hiperfoco, e muda muito diariamente o hiperfoco. O que é o hiperfoco? É quando ele foca em determinada coisa e aquilo gera tanta satisfação e prazer para ele que ele esquece do mundo. Ele quer saber tudo daquilo, sugar tudo daquilo até o último, sabe assim? Ele quer tudo aquilo, tudo é aquilo, ele vê aquilo em tudo. Então, em criança, por exemplo, igual o Matheus, teve uma época que ele estava hiperfocado em letras. Então, ele tem 3 anos de idade e ele conhece todas as letras do alfabeto. Qualquer uma que você mostrar, ele já conhece. Ele sabe elas. Então, na época que ele estava hiperfocado em letra, se ele visse uma janela que tinha grades, ele conseguia enxergar, olha, mamãe, tem o F, tem o E. Ele conseguia ver a letra naquela grade, porque é hiperfocado aquilo, né? Ou então, se ele vê uma coisa redonda, aqui, por exemplo, uma tampa, ele fala, mamãe, olha o O. Então, assim, isso é o hiperfoco. Ele é tão obcecado por aquilo que ele vê em tudo, ele consegue ver aquilo em tudo. Né? Hoje a obsessão dele, o hiperfoco dele já é mais animal. O Matheus, ele tem 3 anos de idade e ele conhece todo tipo de bicho que você imaginar. Sabe? Até assim, as espécies, orangotango, ele fala do macaco orangotango, ele sabe qual que é. Sabe, dos peixes, os peixes do mar diferentes, ele sabe que é o peixe-boi, o baiacu, ele sabe tudo. Você mostra pra ele, ele sabe. Então, por quê? Porque eles são seres, não tem meio termo. Se ele gosta daquilo, ele quer saber tudo daquilo. Então, ele quer toda hora que você põe um desenho daquilo. E o hiperfoco, ele é assim. Então, por ser assim, eles acabam se destacando na inteligência, porque eles sugam tudo sobre aquilo. Eles querem até, assim, saber tudo possível, né? E no adulto também não é diferente. E o que eu gostaria de deixar aqui é porque eu já conheci muita gente que se sente um ET, vamos dizer assim. Porque eu não gosto de estar no meio de muita gente, porque eu não me sinto, como é que fala? Confortável em comunicar, em falar o que eu sinto.
ou a pessoa sente assim que ela não gosta muito de toque, a pessoa... E aí, às vezes, ela tem muitas características, ela fala assim, mas deve ser porque eu sou doida, porque, né, sei lá. Mas, às vezes, é bom você procurar um especialista, porque autismo, gente, não é ser retardado. Fala, é o doente mental. Não é. Como eu disse, tem muito autista aí que vocês nem imaginam. Assim, pessoas, por exemplo, como o Messi, que é um jogador que já ganhou como melhor do mundo não sei quantas vezes, o cara é autista, é pai de família, muito rico, bem sucedido, mas ele é autista, né? Então, assim, o que qualquer mãe de autista gosta de propagar é quebrar um pouco desse preconceito, de achar que um autista é um doente mental, né? Uma criança que não pode ser ninguém na vida. Mas não. O autista, se ele for descoberto quanto mais cedo possível, né? Ele pode se tornar quem ele quiser ser. E é isso que eu costumo falar muito desde pequenininho pro meu filho. Falo, filho, você vai ser o que você quiser ser. O que o Matheus quiser ser, ele vai ser e vai se destacar, né? E tudo que eu, como mãe, puder fazer para ajudá-lo nas dificuldades que ele vai ter, porque é um pouco mais difícil para ele do que pra gente que não tem autismo, mas que é impossível, não é. Né? Principalmente para Deus, né? Então eu acredito assim. A minha experiência é essa, assim, de começo foi um susto, mas hoje também para mim é um alívio, porque eu posso entender meu filho, posso saber como ajudá-lo e fazer com que ele tenha amparo em mim, né? Que ele saiba das limitações que ele tem e olhar para a família dele e ter o apoio e saber que nós estamos ali por ele, né? E, claro, e já entrando assim, né, nesse gancho que você deu, como é o relacionamento do Matheus com as pessoas e com você também? Então, o Matheus, ele é muito amoroso. Ele é uma criança incrível. Ele é amoroso, ele é muito... gosta do mal feito, adora rir do mal feito. Ele é muito divertido mesmo. Só que ele também é tímido. E isso aí é meio de temperamento mesmo. Ele é bem tímido. E as pessoas até acham que não, mas eu também sou um pouco tímida. O meu marido é muito mais extrovertido do que eu, e eu sinto que o Matheus puxou mais o meu temperamento. Porque eu tenho liberdade de conversar, de rir com quem eu conheço, mas com quem eu não conheço eu fico meio acanhada. E ele é muito tímido, até mais que eu. Então, por exemplo, às vezes quando ele chega, né, aqui na igreja, ele ama a igreja, né? Todo mundo que vê ele no culto vê, ele quer ficar correndo, subir lá no altar, descer e girar aquele altar. E ele ama estar aqui. A hora que a gente passa na porta da igreja, ele fala, a igreja, ele já conhece, né? Mas assim, quando ele tem o primeiro contato com a pessoa que ele não conhece, a primeira coisa que ele faz é olhar pra mim. Acho que ele olha pra tipo assim, mãe, nesse eu posso confiar, né? Mas mais pela timidez. Mas ali, se ele olhou pra você, você fala, Matheusão, bate aí, né? Murrinho, ele gosta de fazer murrinho. Ele cumprimenta. Mas assim, é aquela coisa, se ele não se interessar, Wendy, se a pessoa ele olhar e nada chamar atenção no sentido assim pra conversa, se o ambiente não chamar a atenção dele, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Mas ele não tem essa coisa de ser agressivo, de jeito nenhum. Ele é muito amoroso, principalmente se a pessoa brincar com ele, jogar ele pra cima, fazer um barulho engraçado com a boca, que ele achar graça, aí ganha ele. Jogou ele pra cima 2 vezes, acabou, ele é apaixonado em você o resto da vida. Então ele é muito de boa. Eu não vejo muita dificuldade nele em relação a isso, sabe? A dificuldade que eu vejo mesmo é sobre, assim, ficar muito tempo no meio de muita gente, ou às vezes insistir com ele o que ele não quer, né, na hora. Tipo, Matheus, vamos ali ver o negócio comigo. Ele já tirou a mão, falou que não quer. Se você ficar insistindo aquilo com ele, ele vai grilar. Mas acredito que isso é de qualquer criança, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano. Mas ele, no geral, quando ele tá num ambiente que é muito confortável para ele é muito tranquilo com as pessoas, gosta de brincar, gosta de sorrir, ele é muito brincalhão, gosta do mal feito. Enfim, ele é uma criança... Eu sou suspeita, né, que eu sou mãe, mas ele é incrível. Mas ele é muito atencioso mesmo com a gente. Eu mesmo já cheguei nele, já brincou comigo, já riu pra mim. Né? É desse jeito. Ele não é de falar, mas ele dá uma demonstraçãozinha de afeto. Expressa, né? Então, Dani, e assim, olhando agora para tudo que a gente conversou, para tudo que foi falado aqui, como você diz para mim, assim, o que isso mudou na sua vida? Como
isso que você vive, isso que aconteceu, isso que Deus permitiu, como isso mudou a sua vida? Como isso te fez mais forte? Como isso fez você ser uma nova Daniele? Ai. Tem até um vídeo, quem me segue nas redes sociais deve ter visto que eu postei, de um pai de autista de nível severo. Eu postei aquilo porque resume muito o que acho que toda mãe e pai de autista quer falar pro mundo, assim. Que quando a gente tem uma criança assim em casa, a gente aprende, Wendy, a dar valor a mínimas coisas na vida. A gente aprende a parar de esnobar ou de ser mesquinho, de achar que o que a gente tem é pouco e querer sempre mais. Não que seja errado querer crescer e querer mais, mas às vezes o querer e o desejar ser mais que está sendo, ou mais que os outros, te faz ser ingrato pelas pequenas coisas que você tem. E esse vídeo que eu postei é um pai de autista severo, muito bem sucedido financeiramente, mas que ele fala, eu tenho todo o dinheiro, eu tenho de pagar todo o tratamento para o meu filho, eu tenho um monte de casa, um monte de apartamento, um monte de carro, mas eu tenho uma coisa que você que está me assistindo não tem. Eu não tenho o privilégio de ouvir meu filho me chamar de pai. O meu sonho é que o meu filho chegue aqui e fale, e aí, pai, me dá um abraço. Eu não tenho esse privilégio. Então, assim, é um cara que tem tudo financeiramente falando, mas ele não tem ainda, porque ele ainda acredita, e eu acredito junto com ele, que o filho dele ainda vai conseguir chamá-lo de pai, mas ele ainda não tem esse privilégio. Quantas pessoas no mundo não têm o privilégio de chegar em casa e o filho olhar, chamar de pai e abraçar? Graças a Deus o Matheus não tem esse nível de autismo. Ele fala, ele me chama até demais o dia inteiro, mamãe. Mas assim, são outras coisas assim que eu tenho aprendido com o Matheus a dar valor. Porque ele tem as dificuldades dele, mas eu vejo, por exemplo, nele o esforço de conseguir superar os limites dele. Sabe, nas terapias, as profissionais que cuidam dele foram presentes de Deus na nossa vida, nos tornamos assim amigas mesmo, e elas curtem cada vitória do Matheus junto comigo. Então, assim, o que me mudou, sabe, Wendy, que me transformou, foi que eu aprendi a dar valor nas mínimas coisas, sabe? Ser grata a Deus pelas mínimas coisas e entender que existem coisas que dinheiro nenhum compra, né? Existem coisas que nenhum esforço humano é capaz de alcançar, assim. Então, eu cresci muito com isso. Aprendi que eu não sou uma super mulher, porque eu sempre fui muito assim, muito de correr atrás das minhas coisas, sempre fui muito assim, de ser independente, sair peitando o mundo para conseguir o que eu queria, mas isso às vezes me deixava numa posição de não querer depender, e dependência não é errado, sabe, no sentido assim, lógico que tudo tem um equilíbrio, mas você entender que você não é uma super mulher, que você precisa de ajuda, que você precisa de apoio e, acima de tudo, você precisa de Deus. Eu nunca tive dúvida que eu precisava de Deus, mas isso me aproximou muito mais de Deus. Me fez depender muito mais de Deus, no sentido assim, que, como eu disse, teve momentos que eu não tinha o que fazer, numa crise do meu filho, assim, eu não sabia o que fazer. E o que me vinha na cabeça era de cantar, era de orar com ele, né? E hoje eu me sinto muito feliz, porque meu filho hoje pede para orar antes de dormir. Vamos orar, mamãe, ele sabe orar por cada um, ele vai orando um por um da família, né? E uma criança que estava assim, diagnosticada, fadada a não nem conversar, né? Ele já ora, então isso para mim é uma coisa que meu coração enche de alegria. Então, essas dificuldades me fazem ver, primeiro, que eu preciso das pessoas, além de Deus, me faz enxergar que eu preciso ser grata nas mínimas coisas, que eu preciso ser humilde, tudo isso ensina, né? E me ensina que o sorriso do meu filho é Deus falando comigo. Toda vez que eu vejo meu filho sorrir, me abraçar, eu vejo Deus no meu filho, porque eu vejo que o Senhor permitiu isso para me ensinar. E acima de tudo, Andy, que é o quinto e último que eu vou falar que eu aprendo e me torno essa Dani, eu abracei isso como um propósito para minha vida. Porque eu acredito que Deus me permitiu ter o Matheus com essas limitações para que, através de mim,
eu posso alcançar outras mães ou outros autistas, né, que precisam de Deus, que precisam de um conforto, que precisam talvez de uma palavra de que, não desespere, vai ficar tudo bem, porque eu precisei disso quando eu descobri o laudo do Mateus. A primeira coisa que eu fiz foi procurar mães, procurar pessoas, e eu me senti muito acolhida, porque muita mãe falou pra mim, Dani, não é o bicho de 7 cabeças, porque a sociedade prega que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Acredita, tem criança com síndromes piores, crianças que realmente não tem como ter qualidade de vida. Mas seu filho, ele pode ter. Então, assim, eu acredito que é um propósito de Deus para minha vida, para que eu possa alcançar outras pessoas e mostrar, né, que o Senhor é Deus na nossa vida, independente de qualquer coisa. Então, olhar para o meu filho, saber das limitações dele, me dá força todo dia para levantar a cama e a luta, e acima de tudo entender que ele e eu quero ensinar isso para ele, que ele também tem um propósito de mostrar que com Deus e com a família, o amor da família, o apoio, né, ele pode ser quem ele quiser, e quero que ele pregue isso adiante. Né? Se você é um autista, se você tem, seja qual for a sua limitação, você pode ser quem você quiser. Né? Basta você primeiro ter fé, né, em Deus, e segundo, você ter um apoio da família, né, uma força de vontade para seguir adiante. Então, o autismo na minha vida, hoje eu falo de peito aberto, tenho orgulho de falar. Procuro estudar sempre para não falar besteira. Mas como eu disse, eu não sou uma profissional, eu tenho aprendido, porque cada fase do Mateus de desenvolvimento, cada idade que ele vai passando, é um novo desafio do autismo que vai aparecendo, enquanto outros já vão ficando para trás, né? Então, sempre vai ter novidades para eu aprender. E eu me coloco à disposição, porque eu acredito que esse é o meu propósito. Inclusive, já ajudei muitas mães que tinham medo do laudo, que às vezes os professores falavam, olha, leva seu filho. E ela não queria aceitar. E eu falei, gente, olha, não faça isso, leva mesmo seu filho, né? E assim, eu quero ter esse propósito de tranquilizar o coração de mães, de ser boca de Deus na vida dessas mulheres, né? E também dessas crianças e adolescentes também, que às vezes estão aí, né, se sentindo um extraterrestre, mas simplesmente é só uma limitação que pode ser tratada. Né? Então, a Dani, que está aqui hoje conversando com você, é uma Dani que aprendeu tudo isso e que quer muito cumprir o propósito em relação a tudo isso. Você entendeu, né, Dani? Entendi. É importante isso, né? Mesmo em meio à dificuldade, não importa a circunstância, entender o propósito, isso, né? É verdade. Cumprir, né? E ali cumprir o que Deus chamou. E você entendeu isso, né, Dani? Verdade, entendi muito. E tá muito. aqui disposta a cumprir o seu propósito e ajudar as pessoas, né? Isso. Mudando aqui de assunto, Dani, agora, você já passou por muitas dificuldades, mas eu queria conversar com você em específico sobre transtorno de ansiedade, que acredito ser um tema de extrema importância, ainda mais no atual momento em que nós vivemos. Conta um pouco para nós sobre a sua luta contra o transtorno de ansiedade, Dani. Foi difícil lidar com isso? Conta pra gente. Então, é difícil, né? Só quem passa ou tem alguém em casa que passa, né? Porque eu costumo falar isso. Não é difícil só para quem tem o transtorno, é muito difícil também para quem acompanha quem tem o transtorno. É muito complicado, eu já estive nas duas posições. Mas, como quem passou, como eu disse, eu fico ainda procurando entender, gente, como é que as pessoas conseguem passar por tanta coisa nesse mundo sem Deus, né? Porque com Deus já é tão difícil, imagina sem Deus, né? Eu não consigo nem me imaginar. Mas eu tive experiência do transtorno de ansiedade por volta de 2015. Aconteceram vários fatores na minha vida que me levaram a querer me afundar numa depressão. Muita gente fala assim, depressão tem que ser uma coisa muito grave para você se afundar, né? Tem que ser muito grave para se afundar. Ou então fala que é coisa de gente fresca, realmente. Mas, na verdade, não é nada disso. Acho que a ansiedade e a depressão, ela começa numa frustração. E é uma coisa que todo mundo passa, faz parte da vida a frustração, né? E é outra coisa que eu prego assim, no sentido assim, de não ter medo de falar, e eu falo aqui mais uma vez, ir a um psicólogo não é coisa de quem não crê em Deus.
Eu tô aqui como uma pessoa que nasceu num lar evangélico, sou filha de pastor, e eu falo que é bobeira você pensar, você ir no psicólogo é falta de fé. Não tem nada a ver isso, tanto é que existem muitos profissionais cristãos, até pastores que são psicólogos e que têm ajudado tanta gente. Porque o ser humano, na verdade, Deus não fez o ser humano nem para a morte e nem para decepção. Deus não fez o homem para isso. Mas o pecado veio lá de Adão, ele tornou o mundo assim, né? Então, o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, falou: no mundo vocês vão ter aflições. Então, o nosso maior problema do ser humano é não saber lidar com elas. E é aí que surge, né, a ansiedade e a depressão. E eu tive muitas frustrações na minha vida, em todas as áreas, assim, na época. E isso começou a me tirar um pouco a força e me trazer muita ansiedade. Às vezes, pânico, enfim, pensamentos horrorosos, né, que só quem tem ansiedade sabe. Mas eu vou te falar, o que nunca me deixou... eu não tinha o Mateus ainda nessa época, mas o que nunca me deixou a peteca cair foi realmente a minha fé em Deus. Eu nunca larguei de Deus. Eu sempre fui daquelas assim que colocava Deus em prova. Fala, tá, se não é pra me morrer, então me mostra um propósito na minha vida. Fala comigo aqui agora. Né? E eu sempre fui dessa. Se o senhor não tem propósito, então me mostra. E eu desafiava Deus o tempo inteiro nesse sentido. E Deus sempre me respondia, me mostrava. E, assim, é muito importante quem tem esse transtorno estar sempre perto de alguém que você confia para te ajudar espiritualmente e para te ajudar psicologicamente, que eu acredito que seja um profissional mesmo da psicologia. E eu fiz tudo isso, fiz tratamento psicológico, né, tive muito apoio dos meus pais, da minha família, né, na época, tomei medicamentos, até... Acho que também isso é uma coisa que está muito assim, enquadrada na cabeça de muito religioso, sabe? Porque é uma coisa que você precisa se tratar. Você tem que pedir a Deus para te curar, porque isso sim tem cura, diferente do autismo. Tem cura. Então você... Porque eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar uma dipirona porque eu preciso crer que Deus vai me sarar a dor de cabeça? Não, nenhuma coisa pode anular a outra. Não, meu tomar de pirona não pode anular minha fé em Deus, mas também minha fé em Deus não pode me fazer, né, besta a ponto de não querer tomar um medicamento. Cada Deus usa um medicamento para te curar. Então a ansiedade é a mesma coisa, é uma coisa que você precisa enfrentar, aceitar que você precisa de ajuda e entender que sozinho não dá. Então eu passei por isso e eu falo que o segredo para que eu vencesse foi, primeiro, me apegar em Deus e, segundo, o apoio da minha família e o meu tratamento. E é possível vencer, e eu acredito, todo mundo que vence a ansiedade pode ter certeza que Deus permite, como eu falei aqui do propósito com o autismo, Deus te permite para você ajudar outras pessoas. E é engraçado que às vezes eu nem estava 100% sarada, Deus me trazia um monte de gente com o mesmo problema que eu, e eu ali, às vezes, tentando sair do fundo do poço, o Senhor me falava, faz uma oração com ela, né, conversem juntas, orem juntas, e eu às vezes abraçava uma pessoa ali, a gente orava junta, né, e eu não estava 100% forte, mas estava ali buscando força junto com aquela pessoa, né, então assim, você jovem, ou mulher, adolescente, né, que é a doença infelizmente do século, a depressão e a ansiedade, eu te falo, não é um bicho de 7 cabeças, o Senhor pode te curar disso, com certeza pode, né, mas procure ajuda espiritual e profissional. Eu tenho certeza que você vai sair dessa, assim como eu saí, e vai poder ajudar muitas pessoas. Amém. Eu creio também. Amém. E agora indo para o nosso último assunto, artes. Eita, eu gosto. Que eu sei, assim, que é algo que faz parte da sua vida, né, Dani? É algo, assim, que é uma paixão, né? Verdade. Qual a importância da arte na sua vida, Dani? Ai, gente, a arte na minha vida, meu Deus. É desde quando eu nasci, né? É engraçado, quando eu era bem pequenininha, a igreja ainda era um pouco tradicional, né? Aquela coisa da gente não poder, as mulheres usar nem calça, né? E graças a Deus, com o tempo, o Senhor veio ministrando a graça aos olhos do meu pai, quebrando a lei, né? E aí eu era bem pequena ainda, uns 7, 8 anos, aí a igreja já estava, né, num movimento mais debaixo da graça, e aí eu já comecei, assim, sempre amei, né, dançar,
fazer teatro, música, sempre adorei. Então, assim, desde pequeno meu pai investiu muito em mim, principalmente na música. Mas a música não foi a coisa que mais me deixou assim, né? Eu aprendi a tocar teclado, arranho, né, teclado, mas não é o que eu gosto, vamos dizer assim. E eu sempre pendia para dança e para o teatro. Até que chegou na minha fase de prestar um vestibular e lá vai eu. Pai, vou fazer artes cênicas. E meu pai, meu Deus do céu, minha filha, você é tão inteligente. Vai fazer uma odontologia, um direito. Eu quero artes cênicas. Né? Porque é uma coisa que sempre mexeu comigo, eu sempre amei. É aquela coisa assim, eu sempre tive emoção mesmo, aquela coisa de trazer palpitação quando eu danço, quando eu atuo, e até hoje é assim. É uma paixão mesmo. Fiz um pouco de artes cênicas na UFG, não me formei, abandonei o curso, porque não era muito a linha que eu pensava que era. Como não é uma coisa cristã, né? Eles passaram por um lado que não tinha muito a ver e eu achei melhor parar por ali. Mas fiz muitos cursos, inclusive com o Giovanni Si, que é uma equipe de teatro bem famosa no meio gospel, né? Fiz curso com eles. E assim, a dança e a música, o teatro sempre me move. Eu sinto assim que é a minha maneira de estar próximo de Deus, de adorar a Deus e de também passar uma mensagem para as pessoas. Então a arte ela entrou na minha vida assim muito devagarzinho, foi mais assim na escola, quando colocava eu para apresentar, e aí a igreja foi abrindo mais os olhos para isso, e a gente foi entrando, dançando, e cresci com isso e amo até hoje, né? Inclusive virou até profissão. Então eu acredito muito que a arte é uma maneira muito linda que Deus entregou para evangelismo, né? Porque você pode não lembrar uma palavra que o pastor pregou no domingo passado, mas você lembra de um teatro que foi ministrado há não sei quantos meses atrás ou anos, você não vai se esquecer, né? Então a arte ela é uma maneira muito única que Deus criou para implementar, gravar uma mensagem de maneira que fica fixa, né? E isso me encanta, assim, isso me dá muita vontade de usar cada vez mais pro evangelho, né? E o que você sente, Dani, quando você tá ali atuando, dançando? Ai, me sinto... Eu, assim, particularmente, te vendo dançar, parece que você nem tá ali. Parece que sua alma tá longe, só seu corpo que tá ali. Eu me sinto realmente... Quando se trata da dança que eu quero adorar a Deus, eu realmente esqueço do mundo. Meu foco é realmente falar ali, expressar a música através do meu corpo para Deus. Mas quando se trata de atuar, né, que já é uma coisa para pessoas, meu coração ainda queima ainda mais, porque é muito lindo ver que a pessoa está entendendo o evangelho através daquilo que você está demonstrando ali. Então eu me sinto um instrumento mesmo na mão de Deus. Eu falo que não tem nada mais gratificante do que você olhar e saber que Deus te usou. Que Deus te usou como instrumento. Porque Ele é tão poderoso, Ele é Deus tão grande, Ele olha para você que é tão falho e usa você para falar com alguém. Eu acho isso muito lindo. Usando aquilo que você tem, né? E suas experiências, quais foram, ou você pode resumir em uma só, a experiência mais marcante que você já teve atuando? Ai, Jesus. Marcante, engraçada. A gente tinha equipe aqui na igreja, eu não sei nem falar que ano, inclusive a gente tem até um grupo no WhatsApp. Esse grupo foi o grupo que mais me marcou, assim, que a gente trabalhou muito junto. E foi a mais marcante, assim, que eu não esqueço, foram duas. Uma foi uma peça que a gente apresentou, que era do Giovanni Si, e a gente fez uma remodelagem no nosso estilo, que era a peça Surpresa. E a peça, ela fala, conta a história, né, de um cara que ele era, no caso eu que fui essa personagem, era a pessoa que era dos bastidores de um programa de TV e as pessoas sempre humilhavam ela e tal, e na hora que ligavam as câmeras ela se tornava as melhores pessoas do mundo, né, mas eram pessoas mesquinhas, pessoas que escondiam muita coisa, né, e o Kaique nessa peça ele usa para desmascarar, né, que tem aquele crente santo, aleluia, mas que em casa ele bate na mulher, que ele não honra a Deus em casa, enfim. E essa peça a gente apresentou ela e foi muito marcante porque eu fui essa personagem, e essa personagem do nada, ela se estressa e fecha o estúdio de gravação e torna todas aquelas pessoas reféns com a arma.
e vai jornal, televisão, isso tudo foi uma encenação, né? E eu era essa personagem. E no final, essa personagem falava que era uma personagem desviada e que tinha nojo da igreja, tinha nojo de crente, raiva de crente, e no final ela se suicida cantando a música Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. E ela ali tem a experiência de se matar. E aí foi muito marcante pra mim, porque a peça chocou muito a igreja. E no final as pessoas até me cobriam com jornal e carregavam meu corpo. Minha mãe fala que ela não esquece nunca aquela cena, que ela ficou horrorizada, que pareceu muito que eu tava morta. Meu Deus, a minha filha morreu. Mas foi muito marcante, porque foi uma peça que eu dei muita verdade ao personagem e mexeu muito com a igreja. E foi muito lindo ver o que Deus fez, que realmente as pessoas, porque o foco era mostrar para as pessoas que às vezes você tem um desviado dentro da sua casa, que tá pedindo socorro, mas se mascara querendo pregar para os outros, pagar sermão para os outros que não prega para o filho, e seu filho tá em casa desviado, né? E foi muito marcante essa peça. E a outra peça muito marcante foi Laodiceia também, com essa equipe também que a gente fez. Engraçada, tem muita coisa, gente. Nossa, eu nunca esqueço uma vez que a gente fez uma peça também, para encerrar essa parte, que a gente fez os demônios no batistério aqui na igreja, né? Que ficou um buraco lá embaixo, a gente fez um inferno lá dentro. E aí a gente jogou fumaça, e aquele tá lá embaixo tossindo com fumaça. E aí eles não estavam escutando direito nem vendo, saía fora de hora e voltava. E aí até o Rodrigão da nossa igreja era um dos demônios. E aí ficou aquela coisa mais engraçada, porque eles lá saíam fora de hora, e aí depois a peça acabou, custaram a sair de dentro desse batistério. Ai, gente, teve muita confusão, foi muito engraçado. Mas foram experiências, assim, maravilhosas ao mesmo tempo, né, que a gente leva pra vida, assim. Foi muito bom. E a Dani, ela é da dança ou ela é do teatro? Ixi, é dos dois. Não dá pra separar, não. Não tem um queridinho? Não tem. Anda junto. Eu acho que se falar de preferir... Eu prefiro fazer teatro, você acredita? Mas eu amo dança, não dá pra ficar sem. Eu confesso que eu não gosto muito do clássico, aquela coisinha redondinha, balézinho, isso já foi na época. Eu gosto mesmo da adoração, né, do hip hop, e assim, eu danço em casa o tempo inteiro, então não dá pra separar muito não, gente. Os dois. Hip hop, mas tem cara de bailarina, né? Não é? Todo mundo pensa, mas eu adoro um hip hop, menina. Gosto. Então, Dani, a gente quer ver se tem as perguntas do pessoal, né? Tem, produção? Tem as perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Já está encerrando, né? Está encerrando já. A gente queria só que você, Dani, falasse para as pessoas, né? Que está no seu coração mesmo, acerca de tudo que a gente falou, né? Se puder fazer um resumo. Resumão. Um resumo de tudo. O que você diria que o que é o mais importante que dá pra gente tirar de tudo isso? Ótimo, vamos lá. Se tratando do autismo, primeira coisa, conhece uma mãe de criança autista? Ame essa mãe, abraça essa mãe. Não tenha preconceito com o filho dela, né? A sociedade hoje é muito assim. A autista não é quadrado, todo mundo é igual, como eu disse, né? Eu já enfrentei alguns preconceitos e é dolorido para a mãe. Ao ponto, assim, por exemplo, numa emergência, a enfermeira, você conta, meu filho é autista, eu vou segurar ele porque ele não dá conta tem pavor de segurar ele, então deixa que eu o segure. E aí, às vezes, ela precisar segurar também, e fala, ele vai me morder, ele vai me bater. Eu falei, mas você ficou louca, meu filho não vai fazer isso com você. Assim, às vezes até é engraçado, mas na hora, né, é muito preconceito. Então, assim, às vezes você vê, eu já passei por situação também de uma criança, de falar assim, Matheus, eu tô falando com você é surdo, né? Mas ele tá ouvindo, ele só não quer responder. Então, tipo assim, porque eu entendo que é porque a sociedade não entende muito o que é isso, mas eu quero, assim, em relação a crianças, né, te pedir, você que é jovem, você que tá assistindo, né, que você... procure entender mais, né, sobre o assunto, ajude pessoas que você conheça, ame. Se você tem uma pessoa, né, da sua família ou próxima a você que você desconfie que a criança possa ter, né, esse laudo, incentive essa mãe a procurar ajuda, quanto mais cedo melhor, né, e também quero incentivar você que é adolescente ou jovem, que talvez você sinta que possa ter, né, essas limitações, procura um profissional. E se você descobrir que você é autista, isso não é a morte, não é uma sentença,
né? Pelo contrário, você vai poder ter uma qualidade de vida melhor daqui para frente, se tratar, né? Tantas pessoas que se matam aí, depois vai descobrir a pessoa era autista e não sabia, se sentia um peixe fora d'água, né? E não sabia desse laudo. Então, assim, vamos falar mais sobre, vamos ter mais compaixão, vamos conhecer mais, não só sobre autismo, mas qualquer outra limitação, qualquer outra síndrome, qualquer outro transtorno, né? A igreja tem um papel fundamental de amar as pessoas, independente de qual situação que ela esteja, né? Então, a começar de nós, vamos aprender mais e amar mais essas pessoas. Outra lição que eu deixo aqui, que eu aprendi muito, é isso. Seja mais grato ao que você tem, porque tem muita gente que não tem nem o que você tem, né? O privilégio que você tem de muitas coisas, outros não têm. Então, seja mais grato à vida, né? E sobre arte... você que tem esquema no seu coração, sabe? Não engaveta esse talento, esse desejo. Procura a igreja, procura os líderes, né? Entra, participa. Ai, Dani, eu tenho muita vergonha. Mas é entrando que você vai, né, trabalhar essa vergonha, que você vai aprender e você vai usar isso para a obra de Deus. E não tem nada melhor do que, igual eu falei agora, nada melhor que ser usado por Deus. Então... é isso, se você tem alguma dúvida e quer me perguntar pessoalmente quando me vê, não se sinta acanhado, né? Às vezes pensa, nossa, falar isso com a Dani vai ficar achando ruim. Não vou, né? Pergunta se tem alguma curiosidade, né? Às vezes a gente não falou aqui, né? Pode vir conversar comigo, com o meu filho, né? Perguntar. Eu tenho a maior alegria de poder falar sobre esse assunto e mostrar que realmente não é como todos falam por aí, é bem mais tranquilo do que se fala. Né? E é isso, gente. Seja qual for o assunto dito aqui, acredito que o propósito sempre é o mesmo. Tudo que a gente passa nessa vida, a gente vence pela fé. E fé no nosso Deus e acreditando que Ele tem um propósito em todas as coisas, né? E esse assunto que a gente falou aqui não é diferente. Amém. Você é empreendedora também, né, Dani? Dulcidane. A Páscoa tá chegando. Gente, é verdade, pessoal. Muito obrigada. Pessoal, então, pelo fato, né, do meu filho precisa muito de mim no dia a dia, ele faz terapia 3 vezes por semana, então, assim, isso me limita a estar trabalhando fora. Então, eu, graças a Deus, tenho esse dom aí que Deus me deu, tenho feito uns doces maravilhosos. Você que não me segue ainda nas redes sociais, o do meu doce é @Dulcidane, fala Dulcidane, mas escreve Dulcidane. Lá você vai conhecer um pouco do que eu faço, do meu trabalho. Me siga também no meu perfil particular. Eu acho que é daniele.crisrossi. Não tenho certeza, mas você descobre lá. Então ótimo. E conheça, gente, meus doces, né? Quem já comeu pode falar. Tá chegando a Páscoa, a gente vai trabalhar com ovo de colher, né? A gente sabe que Páscoa não é ovo, não é coelhinho da Páscoa, a gente tem que falar nada disso. Porém, é uma época muito propícia a se comprar nessas coisas, né? Então, por que não comprar da Dani, né? Que faz tão maravilhosamente bem, né? E me ajudar. Então, eu estou iniciando esse trabalho com a Páscoa pela primeira vez, né? Mas já é com os recheios que eu já sou acostumada a usar nas minhas sobremesas. Então, encomende o seu, né? Fala lá comigo. Tem o meu link... Ixi, foi eu que desliguei não, né? Tem o link meu no Instagram do Dulcidane e o link vai direto pro meu WhatsApp. Aí vocês podem me chamar lá. Tá bom? Pode deixar, Dani. É Páscoa, a gente só lembra chocolate, então, chocolate, é né? propício, gente. Emagrece antes pra engordar na Páscoa. Entendeu? Obrigada, Lucas. Vale sim. Eu vou ser a primeira, porque eu sou chocolate. É isso aí, Wendy. Então, Dani, encerrando, né, a nossa entrevista, nós da equipe AJCast queremos agradecer você por nos dar abertura em falar assim tão abertamente, tão claramente de um assunto que, como você mesmo falou, tem gente que trata como um bicho de 7 cabeças e não é. Então, nós estamos muito agradecidos. Eu tenho certeza que os telespectadores, quem estiver assistindo, também vai estar agradecido, porque sim, você vai poder sim estar ajudando muitas pessoas que vai estar assistindo, muitas mães, muitos adolescentes, né, muitos jovens. Então, assim, é algo, como a gente sempre fala aqui no AJCast,
tem gente que merece uma segunda vez aqui, né? Porque é um tempo pequeno, a gente, assim, é um breve assunto, né? Um breve diálogo, mas, assim, que dá para abordar, assim, né? Amplas partes dessa conversa. E eu creio, assim, que quem sabe, né? Uma segunda vez para você Nossa, seria tá ótimo. falando. Porque, assim como você disse, né? O Matheus, ele vai crescendo e você vai enfrentando ali novos desafios e outros vão ficando, né? Então, tá aí uma abertura. A equipe AJCast tem prazer em te receber aqui. O prazer é todo meu. E muito obrigada, é isso aí, Eu pessoal. que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado por falar do tema, que eu achei muito importante, muito bom vocês terem essa curiosidade de saber, né? E quem sabe não tem um Dani Responde aí, né? Só de responder as perguntas sobre o autismo. Mas obrigada, viu? Adorei participar e podem contar comigo sempre. Beijão, nós que agradecemos. E é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e é isso aí. Siga do Cidane. Falou, compartilha com os amigos, com os familiares, todo mundo, gente. Tamo Beijão. junto, pessoal.